5 pessoas, hein? Mais uma chance para você. Graça e paz, bom dia. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar nessa manhã. As crianças podem ir direto para as salinhas, tá? As crianças podem ir direto lá nas salinhas. Nós vamos começar nessa manhã uma série que Deus colocou no nosso coração, desde quando tive uma conversa com um amigo, e nós falamos muito sobre autoridade, né? E ele estava lendo um livro, e esse livro me chamou muita atenção. Depois eu pedi o pessoal da mídia para colocar aí, por favor, Autoridade sobre as Trevas. Coloca aí, procura aí rapidinho aí, só coloca uma imagem do livro. Esse livro é Autoridade sobre as Trevas. Então, nós estávamos conversando a respeito desse livro, e Deus colocou no nosso coração de trazer essa série, Autoridade, o poder da autoridade. A igreja hoje, ela visa muito a questão do poder. Você vai às vezes numa igreja e alguém fala assim, essa igreja não tem poder, porque não tem um reteté, não tem um manto, né? Às vezes você vai na igreja, mas eu senti uma coisa tão diferente, a igreja parece que não tem autoridade. Irmão, você e eu, nós recebemos poder e autoridade da parte do Senhor para algumas coisas específicas, e eu vou detalhar para nós aqui. E quando a gente fala de autoridade, a gente fala de autoridade constituída eclesiástica e também autoridade natural, né? Que são os políticos e tudo mais, toda a autoridade que está sobre nós. Então, são alguns módulos. Eu tentei fazer ontem pelo menos 3 módulos para a gente ver se terminava em março, mas a gente não vai conseguir. É grande e é muito rico. Coloca para a gente aí, por favor, Pri. Não precisa ser, depois a gente coloca aí, depois coloca o livro, tá? Vou te dar essa indicação desse livro, Autoridade sobre as Trevas, mas coloca aí. Nós vamos falar hoje, autoridade, arma da batalha espiritual. Pode passar. Pode ir. São esses temas que nós vamos falar aqui, analisando a autoridade vem do autor, delegando a autoridade ao homem, entregando a autoridade de bandeja, Deus se torna homem. Pode passar. Volta uma. Isso. Jesus recupera a autoridade de Cristo nas mãos da igreja, e de plantar o reino de Deus no meio do domínio das trevas, autoridade sobre o inimigo vencido, inimigo derrotado debaixo dos meus pés e lutando por procuração. Pode ir. Isso. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade como arma espiritual, da batalha espiritual, e nós vamos analisar a autoridade. Pode colocar o primeiro slide aí. Não, depois desse. O próximo, desculpa. Vai. Tá dando para ler aí? Se você gosta de anotar, pode pegar aí, por favor, que hoje tem bastante versículo para você anotar. Obrigado, gente. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar e falar, nós estamos aí com um probleminha no relógio lá embaixo. Por isso que você já sentiu que está um pouquinho quente. Está derretendo o fio lá. E a gente chamou, o pessoal da Light teve hoje mais cedo e ficaram de voltar para consertar, e vamos ver o que vai ser. Enquanto isso, a gente vai dando glória aqui no calor do Espírito e no calor que está aqui mesmo, amém? Primeiro versículo, Lucas 4:36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. O grande questionamento para nós, ou o grande segredo, a grande surpresa para nós, é como isso acontece. Como acontece a autoridade de alguém expulsar o demônio no nome de Jesus e ele sair. Esses homens, eles ficaram perplexos quando Jesus dava autoridade aos espíritos imundos. Eles já tinham tido experiências
principalmente ali em Jerusalém, ou no entorno de Jerusalém, já tinham tido experiências de quê? De homens e mulheres que tinham autoridade, né? Pelo menos eles diziam que tinham autoridade de expulsar demônios, espíritos imundos. E Jesus fez tudo isso com muito poder e autoridade, ao ponto daqueles homens ficarem admirados, como nós lemos aqui. Lucas, coloca aí agora o próximo, Lucas 10, 19. Não, dá só o próximo passo aí. Não precisa colocar o versículo não. Isso, que aí a igreja vai abrindo. Senão você vai ter que abrir 2 páginas aí, né? Alguns eu coloquei aqui. O que não tiver aí, eu peço para vocês colocarem. Obrigado. Diz assim: eu lhe dei autoridades para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Olha só, nós não temos autoridade senão autoridade outorgada por Deus, autoridade dada por Deus. Não adianta você falar assim: pastor, eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu sei tudo da Bíblia, eu já li a Bíblia 15 vezes, 20 vezes, eu sou especialista na palavra. Obrigado, gente. Sou especialista na palavra, eu conheço o que vai escrever ainda, eu já sei, né? Vocês conhecem um coach que fala isso, né? O assunto que você vai trazer aí, eu já domino, né? Oi? Sessão neném, é isso aí. Então, por mais que você tenha conhecimento, isso é bom. Por mais que você tenha intimidade, isso é melhor ainda. Por mais que você tenha relacionamento, a autoridade na tua vida, para qualquer coisa, ela vem de Deus. Fala para o teu irmão assim: a autoridade que você tem vem do Senhor. Sabe o que acontece, irmão? A gente tem uma pretensão. A gente tem uma pretensão enquanto homens. Enquanto homens, não digo homem do sexo masculino, mas homens, seres humanos. Nós temos uma pretensão, e a pretensão é de que nós conquistamos autoridade na palavra por conta do conhecimento. E aí, quando Jesus se depara com os fariseus, eles eram mestres em quê, irmãos? Mestres na palavra. Mas não tinham o espírito, não tinham autoridade. E muitas pessoas, às vezes, nem têm tanto conhecimento. Eu lembro, eu não vou citar o nome do pastor, mas eu sempre lembro de um pastor, cara, que esse pastor ele marcou muito minha vida. Ele não era um homem, não é um homem letrado, não é um homem que estudou muito, mas, meu irmão, que sabedoria, tem muita gente que tem MBA, pós-graduação, que tem doutorado, mestrado, tem pós-doutorado, e não tem a sabedoria que esse homem tem, de tratar assuntos tão difíceis de uma maneira tão simples. E quando a gente para perceber isso, sabe o que é? É a autoridade que vem do Senhor. O Espírito Santo, nós fizemos nós fizemos aqui, né, uma série também a respeito do Espírito Santo, 40 dias com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá para mim e para você a habilidade para a gente fazer qualquer coisa. O Espírito Santo é quem te dá a habilidade para você fazer qualquer coisa. Se você sabe desenhar bem, o Espírito Santo que te deu essa habilidade. Ah, pastor, é um dom natural, tá bom. Não tem problema você acreditar nisso, mas foi Ele que deu. Então, a autoridade, ela não vem, não é uma coisa que a gente busca através do conhecimento. A autoridade, ela vem do Senhor, através de intimidade. Mas a intimidade não é garantia de que a gente vai receber a autoridade, porque para receber a autoridade a gente precisa ter propósito. Pode colocar aí, pode lançar todos os outros aí, por favor. Isso. Autoridade e poder, por vezes usamos essa palavra como sinônimo de alguma coisa. A gente fala que autoridade, a gente tem autoridade e poder para ministrar sobre a vida das pessoas, nós temos autoridade e poder para pregar, nós temos autoridade e poder para abraçar, temos autoridade e poder para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, como diz a palavra. Ótimo, mas autoridade e poder muitas das vezes são sinônimos de algumas coisas. Eu quero compartilhar contigo. Podemos definir poder a capacidade de forçar as pessoas a se submeterem à autoridade, né? E a autoridade, o direito de governar sobre elas. Eu vou explicar.
É assim, quando a gente olha muitas das vezes para um governante ou para um tirano, o que ele faz? Ele usa o poder para fazer a mim e você, a mim e a você, para nós podermos obedecer à autoridade que ele tem. Então, ele usa o poder para forçar a gente a se submeter à autoridade. Né? Agora, a gente vê no mundo natural e no sobrenatural também, na Bíblia, casos de pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. E casos de pessoas que têm autoridade e não têm poder. E eu vou mostrar para vocês aqui. Coloca o próximo, por favor. Tá assim, poder, exercer influência. Quando acontece de você se deparar com uma situação que você precisa expulsar um demônio, você precisa de duas coisas, de poder e de autoridade. Uma vez, eu lembro um pastor falando que eles estavam num retiro, e aí chegou lá uma pessoa, ficou endemoniada, e aí foi o pastor, foi o diácono, foi o presbítero, foi o irmão do reteté, foi o que dava cambalhota para trás, né? Todo mundo. E ninguém conseguiu expulsar o demônio. E foi uma garotinha de 7 aninhos, que só chegou do lado e perguntou: o que está acontecendo? Não, minha filha, cuidado, o rapaz está com um espírito imundo. Ele, espírito imundo, botou a mão e falou: sai em nome de Jesus. E na mesma hora o espírito saiu. Autoridade e poder. Poder, a gente colocou aqui, exercer influência. A influência que você tem por conta da sua vida, você tem como fazer isso. E a autoridade é governo. E quem te dá o poder para governar é o dono do governo. Quem é o dono do governo? Quem? Deus. É isso aí. Coloca aí, pode passar. Poder sem autoridade no natural, pode colocar. É o rei, um exemplo mais clássico disso é o rei. Isso, obrigado. É o rei nos dias de hoje. O rei, ele só teve autoridade plena quando o regime, ele era de monarquia absoluta. A gente lê na Bíblia, é que o rei mandava matar, que o rei mandava fazer, o rei mandava acontecer. E quando a gente pega os livros de história, a gente vai ver que isso também já aconteceu no Brasil, no passado. Isso é monarquia absoluta, não existe mais. A gente não tem mais nenhum país monarquia absoluta. A gente tem o primeiro-ministro hoje do país, e esse primeiro-ministro é ele que tem a autoridade. Ou seja, a autoridade, nós falamos lá no primeiro, está aqui, ó. Autoridade é governo, é poder de governar. Então, eu coloquei um exemplo aqui na Inglaterra, que hoje, né, nós temos como o poder o rei Charles III, né? Não é o rei Charles, aquele que é ceguinho, que toca piano, não. É outro. É o rei, que era o príncipe Charles, né? Então, rei Charles III, que é o rei da Inglaterra hoje. E o primeiro-ministro é o Rishi Sunak, desde 2022, assim que o rei Charles III assumiu. Então, o que acontece? Quem tem o poder na Inglaterra? O rei. Mas quem governa? O primeiro-ministro. Se você estudou aí história, pelo menos aí no ensino médio, né, ou na faculdade, tem algum professor de história aqui? Não, né? Mas você vai lembrar que alguns anos atrás a gente teve um plebiscito para saber qual seria o regime de governo. Você lembra disso? Né? Que a gente teve que votar. Eu não votei, eu era criança, mas eu lembro disso. Né? Se você lembra, isso significa, né, que você já tem uma quantidade de tempo boa. Quem votou, lembra que tinha que votar se era para ser presidencialismo, parlamentarismo, lembra disso? Então, o regime que alguns países vivem é o regime da monarquia presidencialista ou parlamentarista, tá? Que em alguns lugares é regido pelo parlamento e outros por um presidente, que é o caso da Espanha. A Espanha também tem um rei Filipe VI, que era filho do rei Juan Carlos, e tem um primeiro-ministro, que é um presidente da Espanha, mas tem a figura do rei. Por que eu estou falando isso? Que isso é poder sem
autoridade. Ele tem o poder, mas ele não tem o governo. Irmãos, eu quero trazer algo poderoso para a nossa vida. Sabe o que acontece? Às vezes, a gente tem poder na nossa vida, mas a gente não tem governo, porque o governo a gente entregou para outra pessoa. É forte isso. Sabe por quê? Tem gente que entrega o governo da vida para outra pessoa. Quem controla você emocionalmente, ele que tem o governo sobre a tua vida. Quem governa você emocionalmente é ele quem tem o governo sobre a tua vida. Pô, eu não posso ir se meu marido não deixar, é ele que tem o governo sobre a tua vida. Não posso ir se minha mulher não deixar, é ela que tem o governo da sua vida. Não quero destruir casamentos, mas irmão, em nome de Jesus, o governo da nossa vida tem que ser do Senhor. A gente precisa prestar contas, a gente precisa ser parceiro, mas o homem não pode ter o governo sobre a vida da mulher. Você está comigo aqui? Homens, vocês estão aqui comigo? Mas também a mulher não pode ter o governo da sua vida. Vou jogar um futebol, amor, posso jogar um futebol? Não, terça-feira não. E quarta? Também não. E quinta? Muito menos. E sexta? Nenhum dia. Só quando eu lembrar. Irmão, em nome de Jesus, é parceria. Casamento é parceria. É tanto casamento é parceria que você precisa de testemunha e tem que ir no cartório para firmar, né, o contrato. Então, irmão, se tem contrato, tem que ter acordo. Pô, hoje eu vou. Não é também o seguinte, eu não abro mão do futebol. É igual, tem gente que é assim. Eu ia falar, tem crente que é assim, mas eu não acredito que tem crente que seja assim, que no domingo de manhã, o dia é dia do futebol. Domingo de manhã é o dia do futebol, pastor. Desculpa, eu não posso ir para a igreja. Amém. Eu sei quem é que governa a sua vida. Quem governa a sua vida é o futebol. Pastor, eu não posso vir hoje no jogo. Eu não posso vir hoje no jogo. Eu não posso vir hoje no culto, porque hoje tem jogo do Flamengo. Já sei quem é que governa a sua vida. Na quinta-feira, a gente estava aqui, irmão. Quinta-feira, quem estava aqui quinta? Irmão, foi tremendo demais. Foi um mover de Deus aqui nesse lugar. Tremendo. Tinha um jogo do meu time. Mas eu não estava nem lembrando do meu time. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não estou nem aí. Ganhando ou perdendo, eu estou aqui. Eu sei que tinha muita gente aqui falando assim, pastor está aí, não vai orar, o time dele vai perder. Se lascou. Tem gente que torce. Acho que eu vou para casa para orar para o meu time. Pelo amor de Deus. Eu tenho muita coisa para orar. Então assim, não vou. Até o Juan botou uma mensagem engraçada. O Juan botou uma mensagem, não sei qual foi o grupo que ele botou. A mensagem falou assim, eu não estava bem, não sei se estava bem. Estava cheio de dor de cabeça, mas eu vim para o culto, senão as pessoas iam pensar que eu fiquei em casa para assistir o jogo. Acontece isso, irmão. Mas isso é tremendo demais. Quem exerce autoridade sobre você te governa. E a minha pergunta é, quem é que está governando a tua vida? Quem é que está governando a sua vida, irmão? Nós temos um governador e ele é Cristo. É ele quem deve governar os nossos passos, é ele quem deve governar o nosso pensamento, é ele quem deve governar a nossa vida por inteiro. Você lembra Ana? O que acontecia? Penina falava uma besteira para ela, tu não tem filho, eu tenho. E o que acontecia com Penina? Com Ana? Chorava, ficava triste. Quem tinha o governo sobre a vida de Ana? Penina. Ela que governava. Toda vez que ia chegando próximo do seu marido Eucana, ir lá sacrificar o Senhor, meu irmão, a mulher já ficava triste, porque Penina falava assim, mais um ano que você vai sem filho, mais um ano que você vai e você não tem o que você está pedindo, mais um ano que você vai e você não tem aquilo que você quer. E o que acontecia com Ana? Chorava. Até o dia que ela decidiu falar, Senhor, eu preciso que o Senhor ouça o meu clamor. Ouça o meu clamor. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor ouviu o clamor de Ana, deu para ela um filho e ela retomou a autoridade da vida dela e o governo entregou na mão de quem a gente deve entregar. Irmão, sabe o que está acontecendo hoje também? É forte, se prepara aí na tua cadeira. Segura que vai tremer a tua cadeira. Tem filhos que estão governando hoje. Tem filhos que estão governando hoje. Ei, deixa eu falar uma coisa para você.
esse regime de governo, ou qualquer regime de governo, o filho só pode tomar o poder quando o quê? Quando o pai morre ou abdica do poder. Olha só, quando o pai morre ou abdica do poder. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quando o teu filho governa a tua vida, ou você está morto, ou você abriu mão do poder. Quando o filho domina a sua vida, ou você está morto, ou você abriu mão do poder. Irmão, eu quero dizer para você nessa manhã, não abra mão da sua autoridade. Não abra mão da sua autoridade. Filho é muito bom, mas se você tem um título de pai, é você quem governa. Não é a menina que vai dizer a roupa que vai usar, é você que vai dizer a roupa que vai usar. Não é o menino que vai falar, hoje eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. É você quem vai dizer. Sabe o que acontece hoje? Muitos pais, muitas mães, sabe o que a gente faz? A gente dá o governo para isso aqui, ó. Para o meu filho ficar tranquilo, eu dou o governo para ele. Com quem está o governo? O celular. Então, é o celular que governa. Não é nem você, sabe por quê? Porque você já abriu mão. Não quero me expor. Ou melhor, não quero me indispor com meu filho. Irmão, em nome de Jesus, aqui, ó. Zaninha está aqui, Zaninha deve lembrar. Pastor Enéas, que é avô do Júnior. Pastor Enéas, que era daqui da igreja congregacional, que nós éramos pequenininhos lá. Irmão, Pastor Enéas, uma vez eu lembro disso. Ele ministrando, o garotinho passou, saiu, olha, naquele tempo, saiu. Pastor Enéas chamou o nome da mãe dele, eu não lembro. Fulana, aquela voz característica, fulana, pegue seu filho agora, coloque do seu lado. A mãe passou uma vergonha, pastor, caramba, olha o que o pastor fez, envergonhou a mulher na frente de todo mundo. Irmão, se você for para o cinema e deixar o teu filho gritar dentro do cinema, alguém vai falar assim, cala a boca. Não vai falar assim, por favor, segure seu filho. Se você ligar um celular no cinema, alguém vai chamar a sua atenção. Se você ligar um celular no teatro, alguém vai chamar a atenção. Sabe o que acontece? Enquanto a gente der o governo dos nossos filhos para o celular, meu irmão, o governante, ele sabe como fazer. Daqui a pouco seu filho está falando um monte de besteira, daqui a pouco quando você pega teu filho está falando um palavrão, e você... Enfim, então não delegue essa autoridade no nome de Jesus. Pode passar. Autoridade sem poder no natural. É o mesmo, isso é tremendo aqui. O presidente, o Senado e a Câmara dos Deputados têm autoridade delegada pelo povo que o elege. Ou seja, o poder está nas mãos do povo. Artigo 2º da Constituição brasileira diz que o poder emana do povo. O povo tem o poder, mas delega a autoridade para os seus representantes eleitos. Assim, os representantes recebem o poder do povo para exercer uma função de autoridade que lhe foi conferida. Eu coloquei no final, tenha consciência na hora de delegar o poder através do seu voto. Irmão, os governantes, o presidente, os vereadores, os deputados, os senadores, governadores, eles têm uma autoridade, tá lá, autoridade sem poder. A gente fala assim, não, os políticos têm o poder, não, eles têm a autoridade. O poder está nas mãos do povo, emana das mãos do povo, porque somos nós que temos o poder e que delegamos essa autoridade para eles. E é assim que funciona, ou seja, muitas das vezes, a gente tem a autoridade de delegar o poder para alguém na nossa vida e a gente escolhe a pessoa errada. Você já percebeu alguma vez quando você votou e chegou lá, passou um ano, você falou, meu Deus, me arrependi. Já aconteceu isso? Né? Ou, de repente, assim, chega lá na hora de votar, está chegando as eleições aí, no final do ano, né? Tem eleição aí para prefeito e vereador. Aí você vai chegando lá na hora de votar, você não tinha candidato nenhum. Aí o que acontece? Você vai lembrar de quê?
da música que passava todo dia na porta da tua casa tocando lá. Ah, meu Senhor, não sei quem eu vou votar para vereador, não sei. A música do cara é essa música que tu vai lembrar e tu vai lá e não vou anular meu voto. Coloca a música, coloca lá. Sabe, às vezes nós delegamos, porque temos o poder, delegamos a autoridade para alguém que não tem o poder de nos representar. Sabe o que é autoridade sem poder no natural? É a gente simplesmente assinar um papel em branco e falar assim, ó, o que você fizer, eu assino embaixo. Irmão, isso é muito forte. Tem muitas pessoas hoje entrando em algumas furadas por conta disso. Não, tá ali, ó, toma aqui, ó. Vai lá e resolve. Não, pode fazer, pode acontecer. E sabe, no final, sabe o que a gente fala? Caramba, eu confiava. Caramba, eu achei que essa pessoa nunca fosse fazer isso. Mas sabe o que você fez? Você assinou um papel em branco, entregou na mão da pessoa. Irmão, em nome de Jesus, não dê autoridade para quem você acha que não mereça autoridade, porque o poder, ele está na sua mão. Próximo, autoridade sem poder no natural. Isso aqui também é tremendo. Autoridade sem poder no sobrenatural. Moisés, ele não tinha como lutar contra o Estado egípcio. Moisés, ele não tinha como lutar contra o Egito. Você conhece a história, ele foi aceito pela família, foi colocado na família, né, agregado à família de Faraó, estava lá, foi criado como príncipe, mas ele não tinha poder, e muito menos autoridade. Mas quando Moisés, ele resolve receber, ele recebeu do Senhor uma direção, mas ele resolve obedecer, ou seja, ele recebe do Senhor uma autoridade espiritual para fazer algumas coisas no campo natural, mas recebeu autoridade, não tinha poder, não era príncipe, abriu mão, como príncipe abriu mão, né? E aí ele começa a agir no sobrenatural. Eu coloquei alguns textos aqui. Êxodo 7:20. Olha aqui. Recebeu autoridade delegada por Deus para libertar o seu povo. Feriu as águas. Coloca, por favor. Agora coloca isso. Êxodo 7:20. Isso, aí vai ficar em Êxodo aí, depois você vai trocar só os capítulos. Alguém que achou e pode ler? Depois a pessoa acompanha aí. Lê, por favor, aí alguém aí. Êxodo 7, versículo 20. Olha só que tremendo. Deus delegou a autoridade para Moisés e para Arão, para eles ferirem as águas do rio Nilo, para elas se transformarem em sangue. Tinha autoridade, mas não tinha poder. E isso aconteceu no sobrenatural. Irmão, isso pode acontecer. Isso pode acontecer uma vez. Se eu não me engano, foi a pastora Marisângela, ela estava contando que ela foi, não sei se foi ela, acho que foi ela sim, foi pregar, estava no Paraguai, eu estava num país desse aí, não sei se foi no Paraguai, na Argentina, que estava lá fazendo missões, e chegou lá, e no lugar que eles estavam, tinha uma dificuldade muito grande, por mais que fosse o espanhol, tinha uma dificuldade muito grande, porque naquela região eles falavam de uma forma muito diferente, e ela pediu a Deus: Senhor, eu não vou pregar em espanhol, eu vou pregar em português, mas esse povo vai entender o que eu estou falando, eles vão ouvir em espanhol. Senhor, em nome de Jesus, me dê essa autoridade para pregar no meu idioma e eles entenderem no deles, assim como foi na Torre de Babel. Ela pediu, orou e começou a ministrar normal, como eu estou falando aqui, as pessoas,
né? Glória a Deus, né? As pessoas lá dando glória a Deus, entendendo no idioma. Isso é autoridade. Ela não tinha poder para fazer isso, mas recebeu autoridade. Como eu falei no começo, a autoridade ela tem um propósito. A autoridade tem um. Guardem isso. Coloca agora aí, Êxodo 8. Outro pode ler aí também. 8, 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Olha isso, meu irmão. Fizeram assim, estendeu a mão no seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho por toda a terra do Egito. Olha só, meu irmão, olha que tremendo. Sabe o que é isso? Receberam autoridade, não tinha poder. Eu estou tranquilo que o piolho ia se dar mal aqui. Não ia chegar aqui, escorregar, ainda mais suado aqui. Né? Pastor Moisés é a mesma coisa, escorregar, né? Ali, Ney, irmão, a gente estava tranquilo. Alguns iam passar um problema, uma dificuldade. Pastor Marcelo quer ficar no meio a meio ali, ó. Enfim, mas olha que interessante. O Senhor deu autoridade para agir aonde? No sobrenatural. Irmão, não tinha o poder sobre a terra. O homem não tem o poder sobre a terra. A gente não tem o poder sobre a terra. Mas se o Senhor der autoridade, meu irmão, a gente vai dar ordem e vai acontecer. Você crê nisso? Você crê nisso? Irmão, é só você lembrar de Josué. Josué ora, o que acontece? O sol para. A terra para, na verdade, né? Josué ora, o sol para. Recebeu a autoridade do alto para fazer isso. Recebeu a autoridade do alto. Meu irmão, eu tenho essa experiência e foi muito tremendo. E às vezes a gente conta como foi a experiência. Algumas pessoas falam assim: pastor, que pretensão é essa? Tá bom, então significa que está vendo que foi muito além do que pudesse imaginar. Numa dessas chuvas que tiveram aqui em Mesquita, uma chuva dessa braba, foi antes dessa última aí. Eu estava em casa tentando tirar os baldes d'água que estavam no corredor, e muita água, e chovendo, e não parava de chover. Eu olhei assim, fiquei olhando na direção do poste, vendo aquela água pesada caindo. Eu falei: Senhor, essa água está caindo, tem um propósito. Quem sou eu na terra para te pedir alguma coisa nesse sentido e o Senhor fazer acontecer? Mas eu também sei, Senhor, que diz a tua palavra, que aquilo que eu pedi, crendo, eu vou receber. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, que essas águas diminuam, que essas águas cessem, no nome de Jesus. E fiquei orando, falando: Senhor, em nome de Jesus, essas águas vão cessar. E fiquei igual um doido. Quem passou pelo portão e me viu ali, que eu estava bem na rua ali, bem no portão, em frente ao portão, e olhando para o poste: Senhor, em nome de Jesus, vão cessar. E fiquei orando. Irmão, daqui a pouco, quando eu olhei, o pingo que estava bem grosso começou a afinar e parou de chover. Glória a Deus que alguém acreditou junto comigo. Glória a Deus. Meu irmão, eu dei um glória a Deus tão grande. Eu falei: Senhor, eu fiquei assim, espantado. Pastor, a nuvem foi embora. Tinha uma nuvem ali, pastor. Cara, que viagem. Que bom, meu irmão. Mas eu também não tenho domínio sobre a nuvem. Pastor, mas já estava chovendo um tempão, uma hora ia parar. Mas eu não sabia a hora que ia parar. A única coisa que aconteceu é que naquela hora que eu orei, naquela hora que eu clamei, irmão, uma coisa aconteceu. E eu quero dizer para você: você tem autoridade de Deus. Você tem autoridade de Deus para declarar no mundo natural e no mundo espiritual aquilo que vai ou não acontecer. Você tem autoridade. Às vezes a gente aceita algumas coisas porque a gente acha que não tem essa autoridade, né? E eu orei desse jeito: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Mas é o seguinte: quando a gente declara a palavra, meu irmão, você tem autoridade. Amém? Agora 14, continue agora, Êxodo 14, 26 a 28.
Êxodo 14. Isso. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios e os seus carros e seus cavalarianos. 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram contra ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. 28. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Sabe o que aconteceu aí, meu irmão? Uma ordem que foi liberada do Senhor, a autoridade que foi outorgada do Senhor para a vida de Moisés. Ele estende, né, o seu bordão, estende a sua mão, e as águas se abrem. Primeiro, o povo passa. Depois ele estende a sua mão, ao romper da manhã, e as águas se fecham. E todo o exército de Faraó que estava no meio do mar, todo o exército morreu, junto com Faraó, no meio daquelas águas. E aquilo foi dado uma autoridade a Moisés para fazer isso. Irmão, isso é tremendo demais. Sabe por quê? Porque a gente pensa o seguinte: Deus vai me dar autoridade naquilo que eu consigo contemplar através do meu pensamento. O que Deus pode me dar autoridade para fazer? Deus pode me dar autoridade para desligar um ventilador. Deus pode me dar autoridade para pegar um copo d'água. Deus pode me dar autoridade para segurar um microfone, para ligar um microfone. Isso é o que a minha mente entende, o que a minha mente contempla. Agora, Deus, será que Deus ele pode me dar autoridade para eu chegar em frente ao mar e falar assim: abra-se? Ou levantar minha mão e falar assim: em nome de Jesus, esse mar vai se abrir? E muitas das vezes a gente não consegue alcançar isso, irmão. Mas sabe, Deus te deu autoridade para isso. Deus te deu autoridade para você orar pelos seus filhos. Deus te deu autoridade para você orar pela sua família. Deus te deu autoridade para você decretar falência na tua luta, falência na tua batalha, falência nos teus inimigos. Deus te deu autoridade para você dizer aos demônios: batam em retirada no nome de Jesus. O Senhor te deu autoridade para você decretar na tua vida o fim de todo infortúnio do mal na tua vida. Deus te deu autoridade. Mas só que a gente fica esperando, sabe o quê? Alguém. Às vezes, vou colocar do filho, às vezes o filho está doente, liga para o pastor: pastor, meu filho está doente. Já orou? Não, por isso que eu liguei para o senhor, pelo amor de Deus. Tá bom, eu vou orar. Mas a autoridade não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que a autoridade foi para o pastor, irmão. A autoridade foi para mim e para você. Agora, eu vou pedir um reforço? Claro que eu vou. Claro que eu vou. Agora, irmão, a autoridade foi dada para cada um de nós. Que a gente possa usar essa autoridade para orar, para decretar de verdade. Tem gente que depende da palavra do pastor para alguma coisa. Pastor, acordei com a dor nas costas, o que eu faço? Toma um remédio, filho. Toma um remédio. Dormiu de mau jeito. Né? Pastor, levantei, agora, fui no banheiro tomar um banho, acabou a água, o que eu faço? Irmão, toma banho de balde, vai pegar uma água no balde. Tem gente que é assim. Irmão, nós recebemos autoridade. E olha que tremendo. Moisés recebe uma autoridade, mas ele não tinha poder para fazer. Por quê? Porque ele mexeu com a natureza, irmão. E todas as vezes que a gente recebe do alto a autoridade, a gente tem poder para mexer no natural e no sobrenatural. Isso é tremendo. No natural e no sobrenatural. Pode passar. Continuando aqui. Coloca aí, Salmo... É uma canção antiga até, né? Salmo 18, versículo 29. Não precisa colocar não, só coloca, pode colocar aí tudo aí.
O versículo eu vou falar aqui, está aqui, eu escrevi. Colocou, obrigado. Não, é o Salmos 18, versículo 18, verso 29. Isso aí, o André vai até chorar agora. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Né? Contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Né? Tem uma canção antiga que diz: pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Quem lembra dessa canção? Cara, vocês são velhos. Essa música aí tem pelo menos uns 40 anos. Eu sei que mais de 40 você tem para lembrar. E essa palavra, Davi fala: contigo eu desbarato o exército. Autoridade sem poder no sobrenatural. Você está conseguindo entender, irmão? O que é autoridade sem poder no sobrenatural? A gente não tem poder para destruir o exército. A gente não tem poder para parar uma chuva. A gente não tem poder para curar. A gente tem autoridade do alto para fazer isso. Amém? Seguindo. Poder sem autoridade. Isso aqui é tremendo demais. Coloca o próximo aí, por favor. O slide. Poder sem autoridade no sobrenatural. Os filhos de Cefa, sacerdote, na verdade não era sacerdote, era sumo sacerdote, judeu lá de Éfeso. Eles tinham um ofício, e esse ofício era de expelir espíritos imundos, um exorcismo de espíritos imundos. E esse poder, ele recebeu, é o próximo slide. Pode ir. Pode ir de novo. Isso aí. Pode ir. Isso. Aí. E esse poder eclesiástico, né, de poder chegar no lugar e expulsar demônios naquele lugar, eles faziam uns rituais. Isso aí está relatado lá em Atos. Atos capítulo 19, de 13 a 16. E vai dizer que esses filhos do sumo sacerdote, eles tinham esse costume. Reuniam as pessoas, iam até os lugares onde encontravam pessoas endemoniadas, e os seus filhos, né, os irmãos chegavam ali e colocavam nos demônios e expulsavam. Exorcizavam. Obrigado, gente. Exorcizavam esses demônios. E olha o que aconteceu. Vamos ler. Coloca isso aí, por favor, para a gente ler. Isso aí é forte demais, eu preciso deixar isso aqui bem claro para a gente. É o Atos 19, a partir do versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Meu irmão, olha só. Olha o que acontece. Olha o que aconteceu ali. Às vezes, é assim, a pessoa, ela está na igreja e ela vê uma manifestação, mas ela acha que ela não tem poder e nem autoridade. E esses meninos falaram assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega.
Sabe o que o demônio falou para eles? O demônio falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e quem é você? E sabe o que aconteceu? Esses espíritos deram uma surra nesses homens, deixaram eles nus, perderam toda a roupa e foram embora para casa envergonhado e levaram um couro, irmão. Uma vez na outra igreja, a gente estava orando, não sei se o Júnior vai lembrar disso, a gente estava orando, aí teve uma senhora que ela ficou endemoniada, e aí uma senhora ficou endemoniada, aí a gente começou a orar, nós fomos lá para trás da igreja, começamos a orar, aí estávamos ali, eu, Diácono Elias, a Beth, e tinha mais uma pessoa, a gente estava orando, e estava o negócio funcionando, e estava indo. Só que o que aconteceu ali? Foi algo que Deus precisou dar discernimento a gente, porque a pessoa ela estava endemoniada, mas também estava bêbada. Então o que acontece? O demônio saía, a pessoa estava bêbada. Aí tinha hora que a pessoa queria expulsar o bêbado, não tinha como. Quando era demônio, saía, mas quando voltava, estava bêbado, embriagado. Então foi muito complicado ali, Deus deu esse discernimento. E a gente estava lá, chegou uma pessoa e viu a gente orando, e eu acho que essa pessoa devia ser um caçador de demônio, porque entrou, quando viu, já saiu com toda, correndo, botou a mão, sai em nome de Jesus, e começou a sacudir, e a mulher plantou-lhe uma mão no pé da orelha, porque estava embriagada, e falou: sai de cima de mim, negão. Pô, tipo assim, a pessoa voltou. Quando voltou, filho, o negão está segurando o pescoço dela, sai em nome de Jesus. Sai de cima de mim, negão. Sai de cima de mim. Isso é complicado. E para não falar que foi só mulher, em Vila Isabel, dessa vez em Vila Isabel, a gente passou uma experiência muito, muito tremenda, que foi um encontro de homens, e nós fomos orar ali. Um desses homens que foram lá, ele era policial militar. Irmão, imagina um negão de quase 2 metros de altura, forte. Estava lá Bruno nesse dia? Forte pra caramba o cara. Irmão, encarar esse maluco, normal já dá ruim, endemoniado, só o sangue do cordeiro. E ele ficou endemoniado e estava armado. E agora? Expulsa o demônio ou corre? Corre. Deus deu autoridade, irmão, para nós. Deus nos deu autoridade. No natural, a gente vai pensar assim: pô, meu irmão, esse cara puro já dá ruim. Endemoniado, complicado. E com uma arma na mão, o diabo preparou uma tragédia. Mas toda a tragédia foi anulada através da autoridade do nome de Jesus, que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Nós oramos ali, repreendemos, saiu, o pastor Márcio foi lá, pegou a arma dele, veio outro colega que era policial também, acautelou a arma dele lá, guardou, falou: agora deixa ele aí, que do demônio a gente dá conta, agora da arma fica difícil. Então, olha o que acontece com esses homens. A pergunta que o inimigo faz, ou a situação que o inimigo coloca ali. Ó, Jesus, coloca o próximo slide, por favor. O slide mesmo. Ele fala assim, ó, Jesus, isso, pode passar. Isso. Eu falei, né? A autoridade é governo. Lá no finalzinho, ele diz assim, ó: Jesus eu conheço. Denota medo e pavor. Sabe que o inimigo fala assim: ó, Jesus eu conheço, irmão. Quando fala esse nome eu fujo. Quando fala esse nome eu lembro do futuro. Quando fala esse nome eu estremeço. Eu tenho pavor desse nome. Foi isso que o inimigo falou.
para esses rapazes: Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é, denota respeito. E vocês, quem são? Denota desprezo. Irmão, sabe o que é pior? Você sabe o que é desprezo? Alguém desprezar você? A gente nutrir por alguém um desprezo, ou alguém nutrir desprezo por nós, desprezar a mim, a você, é muito ruim. Você imagina ser desprezado pelo demônio. Quando a gente não tem autoridade no mundo espiritual, é isso que acontece, irmão. Acontece isso. Certa vez eu ouvi esse testemunho. Um rapaz foi evangelizar na praia. Aí foi evangelizar na praia. Eu acho a praia um lugar muito complicado para evangelizar. Sozinho. Né? Quando a gente vai em bando, a gente consegue fazer. Foi evangelizar na praia. Sabe o que aconteceu? Quando foi evangelizar na praia, ficou de papo fiado com a menina lá, trocou uma ideia, aí foi evangelizar na praia, terminou no fresquinho, no ar-condicionado, no motel. E aí, o que aconteceu lá? A mulher ficou endemoniada e falou assim: eu sabia que você vinha para cá. Sabia que você vinha para cá. Desprezo. Irmão, a gente precisa surpreender até no mundo espiritual. No nome de Jesus. Não dá mais para a gente carregar algumas coisas do passado. Não dá mais para a gente achar que tem autoridade só porque a gente vai chamar o nome de Jesus. Quando a gente chama o nome de Jesus, o inimigo tem medo, tem pavor, bate em retirada por medo e pavor. Aí ele fala: eu vou embora, mas e você? Quem você é? Você? Irmão, então assim, no nome de Jesus, que a gente possa reforçar a nossa fé, que a gente possa reforçar, no nome de Jesus, essa autoridade. Como a gente reforça? Aí sim, irmão, é através da busca, através da oração, através do relacionamento com Deus. O relacionamento, como eu falei na quinta-feira, o relacionamento ele vai atrair a intimidade, ele vai gerar intimidade, e essa intimidade é o que vai fazer toda a diferença. E no mundo espiritual, meu irmão, é exatamente a mesma coisa. Aí, pastor, então o senhor está falando somente dessa questão de expulsar demônio? Não. Né? Parece que a gente fez aqui, mas o tema do livro é exatamente a autoridade sobre as trevas. Sabe por quê? São as trevas que querem nos impedir, são as trevas que querem impedir o teu avançar. São as trevas que levantam, muitas das vezes, situações para a gente não alcançar algumas coisas. Então a gente fica pensando assim: não, o pastor, tudo isso é demônio? Não é demônio. Só que é o seguinte: o inimigo ele é oportunista. O inimigo é oportunista. E sabe o que está acontecendo nas igrejas hoje? A gente está muito gostoso falar de Jesus, está muito gostoso falar de vitória sobre o pecado, de vitória sobre a nossa vida, de conquistar. Está muito bom isso, né? Quando dá tudo certo lá no relógio, aqui fica gostosinho, geladinho. Então, é muito bom quando a gente fala disso, meu irmão, mas em nome de Jesus, às vezes a gente já perdeu a autoridade dentro de casa, já perdeu a autoridade no trabalho, e pior, está perdendo a autoridade no mundo espiritual. É tempo da igreja resgatar a autoridade que foi perdida ou que está sendo perdida. Sabe por quê? A gente está achando que é muito fácil. Está muito fácil servir a Jesus hoje. Está muito fácil ser crente hoje. Sabe por quê? Qualquer coisa eu peço perdão e continuo. Você pede perdão e continua, porque Ele perdoa você, Ele limpa você, Ele lava você, mas você não tem autoridade. E o que nós estamos propondo para a igreja é que a igreja seja uma igreja limpa, sem mácula, mas que também seja uma igreja de autoridade. Que seja uma igreja que declare a palavra sobre a vida dos vizinhos e a prosperidade chegue até a casa deles.
Tem gente que aqui, essa janela está aberta, tem gente que está ouvindo a gente dentro de casa. De repente a minha voz está até incomodando, mas eu quero dizer o seguinte: o Senhor tem solução para a tua vida, o Senhor tem solução para os teus problemas, tem autoridade, tem poder nesse lugar, não meu, mas de Deus. Tem cura, tem restauração, tem milagre que pode acontecer na tua casa, tem libertação que pode acontecer na tua casa, através da autoridade do nome de Jesus, que está sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Enquanto a gente achar que a igreja é uma aglomeração de pessoas com o mesmo propósito, irmão, a gente está fadado à derrota. A igreja não é uma aglomeração de pessoas com o mesmo propósito para todo mundo ficar bem, para a gente olhar, esse aqui ganha 20 mil, esse aqui ganha 50 mil, esse aqui ganha 70 mil. Não, meu irmão, não é sobre isso. É sobre ter autoridade sobre as trevas, é sobre ter autoridade no mundo espiritual, é sobre ter autoridade no mundo natural. Vocês me conhecem, vocês sabem, eu não sou adepto à política e à igreja, mas gostei que o pastor Silas Malafaia fez, gostei. Deus levanta homens para isso aí, não me levantou para isso. Agora, eu entendo que, foi até um questionamento uma vez, no Conselho dos Pastores, no grupo, nós precisamos ter um representante, nós precisamos, falando lá. Não, essa pessoa, ela estava falando que precisávamos ter um representante, mas por quê? Ela queria ser o representante. Nós precisamos ter alguém para falar por nós, mas ela queria ser. E aí um pastor lá no meio falou assim: mas a gente precisa ter alguém aqui, e quem de nós seria? Levantou a bola para ele falar, eu. Aí ele foi e falou, não, alguém precisa ver quem tem essa habilidade, né? Quem tem o desejo para poder fazer isso. Aí esse outro pastor falou assim, eu proponho que a gente apoie o pastor Michel. Eu falei, meu Deus, eu não, filho. Eu não. Aí, ele botou assim, pastor Michel, quem é? Tipo assim, nunca falou de política, agora vai querer? Eu falei assim, irmãos, eu também apoio. Eu apoio alguém. Eu não quero, mas eu apoio alguém. Porque nós precisamos, mas para ser político, precisa ter o padrão de Daniel. Se tiver o padrão de Daniel, eu apoio. Se tiver esse padrão, eu apoio. Até na igreja. Eu abro até uma exceção. Falei que nunca nesse altar que vai subir alguém para falar alguma coisa, que é candidato de alguma coisa. Eu abro até uma exceção, mas tem que ter o padrão de Daniel. Orar 3 vezes por dia, se desviar do mal. Se tiver leão para devorar, o leão passa fome. Tem que ser. Daniel foi governador do Egito. Governador lá, Babilônia, irmão. Governador. Autoridade e poder. E sabe o que eles faziam? Eles procuravam algum defeito em Daniel. Se for nesse padrão, se alguém procurar na internet, procurar revirar a tua vida e achar um problema, meu irmão, a gente não tem esse padrão. Desculpa, mas a gente não tem esse padrão. Então como que a gente vai como que a gente vai fazer? Como que a gente vai levantar alguém? Irmão, já falei, a igreja não vence tribulação, não vence o que está acontecendo no país, levantando o representante. Precisa ter, mas não a gente tem que levantar. A igreja vence isso através de um posicionamento claro de autoridade, sabe como? Orando, intercedendo, buscando, não é postando na internet, não é postando no Instagram, no Facebook, isso aí não muda, irmão, não muda, é mais um. Agora, tem gente que posta 10 coisas sobre o país, mas não ora nenhuma vez. É autoridade superficial. Deus está chamando um povo nessa manhã, nesse lugar, para ter autoridade e poder, não superficiais, mas autoridade e poder vindo dos altos céus para a minha vida e para a tua vida, no nome de Jesus. Você recebe isso? Eu quero
para finalizar aqui, colocar uns versículos aí, por favor. Segunda Coríntios 10, 3 e 4. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Irmão, a nossa arma, ela não é natural, a nossa arma não é carnal, a nossa arma, ela é espiritual. Deus vai dar poder para você, autoridade para você, mas essa autoridade, ela é espiritual. Se você quiser ter poder natural, autoridade natural, aí você vai se tornar uma autoridade na terra. Autoridade na terra, nós temos aí vereador, senador, deputado, prefeito, presidente, autoridade na terra. Então, as nossas armas, elas são espirituais. Você consegue entender, meu irmão, que esses demônios, eles não teriam poder de espancar aqueles rapazes se eles tivessem autoridade do alto? Isso é tremendo. Autoridade e poder não são conquistados através do conhecimento, mas através do relacionamento íntimo com Deus, porque tem propósito e não merecimento. Amém? Coloca aí aqui agora, por favor. Coloca, por favor, Romanos 13, 1. Se você quer anotar, anote aí. Vou falar alguns versículos para a gente encerrar. Quero chamar os músicos, pode vir para cá logo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, meu irmão, não adianta você falar assim, eu me sujeito à autoridade, mas eu não respeito a autoridade. Se você fala que se sujeita e não respeita, tem alguma coisa errada. Outra coisa, se a gente não reconhece uma autoridade, seja ela natural ou seja ela espiritual, se a gente não reconhece uma autoridade, o problema não está na autoridade, o problema está em nós. Eu vou repetir, se você por algum motivo não reconhece uma autoridade natural ou espiritual, o problema não está na autoridade, está em você. Alguém pode falar assim, eu não reconheço esse presidente que está aí. Meu irmão, me perdoe, se você não reconhece o presidente que está aí, o problema não está na autoridade, está em você. Sabe por quê? Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Você pode falar, pastor, mas isso, meu irmão, a autoridade, ela é instituída por Deus. Quando eu não a reconheço, o problema não está na autoridade, está em mim. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu não estou dizendo nada, quem diz isso é a Bíblia. Quem diz isso é a Bíblia. Uma autoridade espiritual, eu não reconheço uma autoridade espiritual, o problema não está na autoridade, está em mim. O problema está em mim. E todas as vezes que a gente não submete à autoridade do Senhor, meu irmão, a gente está em falha, a gente está em falta. Olha o que tem mais aqui. Prepara aí. Mateus 8. Coloca por favor, Mateus 8, 14 e 15. E você vai recebendo aí, meu irmão, que Deus está dando autoridade para você nessa manhã, amém? Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e ardendo em febre. 15. Mas Jesus tomou pela mão e a febre deixou, levantando-se e passou a servi-lo. Ei,
Deus está nos dando autoridade através de Cristo sobre as doenças. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Em nome de Jesus, Deus já deu autoridade a você. Pastor, mas e se eu orar e não acontecer? Meu irmão, tem uma coisa chamada propósito. Tem uma coisa chamada propósito. De repente não vai ser na hora que você vai estar orando. Tem milagre que acontece na mesma hora, mas tem milagre que é processo. Mas a autoridade, ela foi dada por Deus através de Cristo, para mim e para você, para a gente orar pelas doenças e elas acabarem no nome de Jesus. Eu lembro o pastor Márcio orando pelo seu Manel, pai dele. O seu Manel descobriu um câncer muito cruel. E o pastor começou a orar, orou muito. O médico falou para ele, ó, o senhor tem 6 meses de vida. Ele viveu ainda mais um ano e meio, 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, que ele viveu ainda foi batizado, fez uma série de coisas. Sabe por quê, meu irmão? Pode muita oração do justo e a fé. Agora, Deus tem propósito. E Ele é soberano. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. E Ele vai continuar sendo adorado e glorificado, exaltado o nome dEle. Agora, a autoridade Ele deu. Efésios 2:20, coloca por favor. Efésios 2:20. Olha o que Ele fez. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular. Deus deu autoridade através de Cristo para a igreja. Quantos são igreja? Levanta a mão aí. Deus deu autoridade de Cristo para a igreja, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele que é a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal da igreja, deu autoridade sobre a igreja. Mateus 9, coloca por favor. Mateus 9, versículo 18. Vamos lá. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximou-se e adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. 19. E Jesus levantando-se seguia, e também os seus discípulos. Vamos até o 25. E eis que uma mulher, durante 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia, e veio ele por trás e tocou na orla das suas vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, e disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque ela não está morta, mas a menina dorme. E riram-se dele. 25. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Ei, Jesus deu autoridade sobre a morte. Anota aí também. Autoridade de Cristo sobre a natureza. Mateus 8, de 23 a 27. Nós não vamos ler, só anota. Mateus 8, 23 a 27. Autoridade sobre a natureza. Autoridade sobre o mal. Marcos 1, de 23 a 27. Autoridade sobre o pecado. Mateus 9, 6. E por último, Efésios 5, 23. Autoridade para a igreja. Ele diz assim: porque assim como o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador
do corpo, autoridade. Você não tem autoridade para salvar o teu corpo, mas Cristo tem o poder para salvar o seu corpo, que é a igreja. Amém? Então nessa manhã, meu irmão, nós vamos, através dessa série, trazer ensinamentos poderosos para a nossa vida acerca da autoridade. Nunca delegue a autoridade para alguém que não tem. Nunca transfira a autoridade para alguém que não mereça a autoridade. Nunca dê o controle da sua vida, porque eu falei, quem tem autoridade governa. Tem pessoas que a gente entrega as nossas emoções para elas. Nós entregamos as nossas emoções para elas, e quando a gente entrega as emoções, sabe o que acontece? São elas que vão governar a nossa vida. Se a gente entregar o governo, a autoridade para os nossos problemas, são eles quem vão governar a nossa vida. Se a gente entregar a autoridade para o medo, é ele quem vai governar a nossa vida. Você não vai ter paz, você não vai ter ânimo para fazer nada. Quantas pessoas têm síndrome do pânico porque deixaram a autoridade para o medo? Pastora Cristiane está aí, é psicóloga. Irmão, quantas pessoas que entram no consultório, está lá, por causa de medo, por causa de ansiedade, por causa de depressão, síndrome do pânico, estão lá nos consultórios hoje, porque não conseguem vencer algo que elas têm autoridade. Pô, pastor, mas tem um fator interno e um fator externo. Pode ter alguma coisa que deu ruim no nosso cérebro, é normal. Toda máquina, né? Ela é passiva de erro, pode dar um problema, né? Eu enxergava muito bem até os 40. Depois que eu fiz 40, irmão, tem 7 anos que eu não enxergo direito. Para perto tem que... E quanto mais vai avançando a idade, mais tu vai aumentando o calibre do óculos, né? Né, Neliane? Tá aí, ó, guardando o óculos, enxergava bem pra caramba. Não tem jeito. Tem gente que não enxerga para longe. Irmão, mas eu quero dizer o seguinte: tem pessoas que elas entregam o governo, a autoridade da vida nas mãos de problemas. Eu quero dizer para você, quem tem poder e autoridade é o Senhor na minha e na tua vida. O governo está nas mãos do Senhor. Ei, o Covid não surpreendeu o Senhor. O teu problema não surpreende o Senhor. O teu pecado não surpreende o Senhor. A tua falta não surpreende o Senhor. A tua doença não surpreende o Senhor. Toda essa situação não surpreende o Senhor. Não pega o Senhor desprevenido, porque Ele tem o governo, Ele tem o domínio, Ele tem a glória, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, e Ele tem a autoridade para mim e para você, para pisar sobre serpentes e escorpiões. Se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal, porque você tem autoridade no nome de Jesus. Exerça a sua autoridade em Cristo. Exerça o poder que Cristo te dá, também no nome de Jesus. Não entregue as tuas emoções, irmão. Deus está falando muito tremendo aqui. Às vezes a gente acha que nós é que vamos resolver. Quantos de nós aqui? Pastor, não, pode deixar comigo. Mata no peito. Não, deixa comigo, pastor. Isso aí, ó, eu que vou resolver. Irmão, em nome de Jesus, quando a gente fala assim, sou eu que vai resolver, o Senhor deixa. E sabe o que acontece? A gente não consegue. Porque se a gente não receber dele nem autoridade e nem poder, irmão, o que de nós seria se não fosse o Senhor? A palavra diz, se eu subo aos céus, ali Ele está. Se eu desço no mais profundo do abismo, ali também Ele estará. A palavra diz, até ali a sua mão me susterá. Se você afundar, meu irmão, aquele que tem autoridade te levanta.
Se você cair, aquele que tem autoridade te levanta. Se você perder, aquele que tem autoridade te dá vitória. Se você, de repente, olhar para a tua vida, para a tua situação e falar assim, não tem jeito, o Senhor fala, aquele que tem autoridade fala assim para você: ei, sou eu quem domino sobre todas as coisas, eu domino sobre os animais, sou eu quem domina sobre toda a terra, sobre todo o céu. Ei, em nome de Jesus, não existe nada na terra e no céu que surpreenda o Senhor, porque Ele continua com poder em suas mãos, Ele continua com glória, Ele continua com autoridade e nunca perdeu e jamais perderá o governo da nossa vida, no nome de Jesus. Se você recebe, aplauda o nome dEle. Vamos ficar de pé. Bem raiz, hein? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. E agora? Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e o poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Senhor, nessa hora te entregar em tuas mãos, ó Pai, a vida do teu povo que está aqui, a tua igreja que já recebeu poder, que já recebeu autoridade, Senhor, vinda direto do Senhor, ó Deus, que no nome de Jesus nós possamos entender, ó Pai, que a autoridade vem do Senhor, e ó Pai, é o Senhor quem tem o poder, o Senhor que é o autor de todas as coisas, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, dá-nos discernimento, entendimento, e que a gente possa, Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus, entender que todo poder, toda autoridade já foi conferida ao Senhor, e ó Pai, e o Senhor confere a nós, ó Pai, por um propósito, e o Senhor tem propósito, ó Deus, que pessoas sejam salvas, o Senhor tem propósito, que pessoas, ó Pai, se rendam aos seus pés, que pessoas retornem à tua presença, que pessoas sejam curadas, ó Deus, e que no nome de Jesus, ó Pai, cada homem e mulher que estão aqui hoje, ó Pai, cada servo teu, Senhor, que possa entender que toda autoridade que vem do céu, ó Pai,
nós não temos, ó Deus, como dizer, ó Pai, que nós não vamos conseguir, porque não é sobre nós, é sobre o que o Senhor concedeu, não é sobre nós, é como o Senhor fez. Ó Deus, a gente às vezes pensa que não tem autoridade para orar por algumas questões, mas foi o Senhor quem concedeu. Ó Pai, no nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa ter enchido o nosso coração de entendimento, Pai, e que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos aqui, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que o grande, o poderoso, incomparável amor de Deus, e que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, trazendo um tempo de entendimento, de autoridade, de poder, para pisar sobre serpentes e escorpiões, no nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, que o Senhor te abençoe. Um excelente domingo à noite, 19 horas estaremos juntos.